Contato Celebração. Nesta quarta-feira não podemos estar aqui para o nosso culto encorajamento presencial, mas temos o nosso contato na comunhão em Cristo como igreja através da internet. Um momento especial para irmos à palavra, orarmos e então sermos abençoados juntos na ministração do Santo Espírito. Hora alegre. Jesus teve a sua hora alegre. É interessante que no Novo Testamento há apenas um momento, quando é dito que Jesus teve momento de alegria e a sua hora alegre. Aparece no Novo Testamento 3 vezes Jesus chorando por causa da incredulidade, o domínio do pecado, a condenação. Nós temos o caso da morte do seu amigo, do amigo de Jesus, Lázaro, em João 11. Nós temos em Lucas 19, Jesus chorando pela incredulidade de Jerusalém. No caso de Lázaro ter falecido, certamente Jesus não chorou porque ele tinha falecido, mas diante daquele quadro todo ali, que envolve a morte, a incredulidade das pessoas, a falta de esperança das pessoas, etc. E finalmente nós temos em Hebreus capítulo 5, Jesus então como grande sacerdote intercessor também chorando, intercedendo por pecadores. Então Jesus teve muito pelo que ficar triste, chorar devido à situação humana. Mas pela mesma razão tem um momento quando ele se alegra, e essa alegria então ela tem uma razão de ser que cobre todas as outras tristezas dele. Lucas capítulo 10, nós vamos focar nos versos 21 e 22 na narrativa do Evangelho. Mas vamos lembrar o contexto onde esses versos estão inseridos. No começo do capítulo, no verso 1, é narrado que Jesus envia 72 discípulos a diversas cidades para anunciar a chegada do reino dos céus na pessoa de Jesus Cristo. E no verso 2 tem a famosa colocação de Jesus Cristo quando ele diz: a colheita é grande, poucos são os trabalhadores. E ele aí diz que deveríamos pedir a Deus que enviasse mais trabalhadores. Enfim, é o momento de anunciar o reino de Deus. Jesus Cristo veio, o Messias esperado, o Salvador veio. Então começa essa obra aí nos primeiros passos. E aí os 72 discípulos enviados retornam e dão a Jesus Cristo um relatório maravilhoso de como realmente o poder das trevas foram derrotados no ministério deles, nos diversos lugares. E há esse momento ali de celebração de vitória, Jesus Cristo marca esse momento. E aí o verso 21 então vem com a seguinte narrativa. Lucas 10, 21 e 22. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Mais uma vez o verso 21. Naquela hora Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. E aí o verso 22, essas colocações aqui de Jesus tremendas, únicas. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar.
naquela hora, verso 21, naquela hora, Jesus exultando no Espírito Santo. Happy hour, happy hour. Você já ouviu esta frase certamente, uma frase em inglês, mas muito usado na nossa cultura e no dia a dia. O que quer dizer? Qual é a tradução de happy hour? Hora alegre. O que é happy hour? Essa hora alegre para a qual se usa a expressão em inglês. Findar do dia, as pessoas terminaram seus afazeres, completaram suas tarefas e vão geralmente para um bar no fim do dia, a fim ali de ter aquela celebração de encerramento, uma forma até bastante mundana, e então buscando ali uma satisfação, uma alegria daquele momento, muito movido pela bebida alcoólica. Enfim, seja de um modo ou de outro, a hora alegre chega quando se tem uma tarefa concluída. E aí depende da natureza da pessoa, os valores, vamos ter celebrações diferentes, de diversas formas, mas o quadro é esse. Todos nós nos alegramos quando a tarefa é concluída e podemos parar e dizer: esse capítulo está encerrado, lutamos, trabalhamos, fizemos, nos preocupamos, agimos e agora concluímos. E vem então aquele momento de alegria e celebração, uma happy hour. E a happy hour, se tem um modo aí mundano do dia a dia, ela também acontece na vida de Jesus. Jesus Cristo aqui nesse verso teve a sua happy hour, a sua hora alegre, mas de uma forma e por razões totalmente diferentes da forma mundana. Aqui Jesus diz que ele está então nesta oração agradecendo a Deus porque ele fez, mas a narrativa de Lucas então, de quem está observando o que está acontecendo, diz que naquela hora, exultando no Espírito. A palavra exultar aí é se alegrar, regozijar. Então naquela hora Jesus se alegrou, teve uma hora alegre. Se alegrou naquela hora se alegrou. Uma happy hour de Jesus. Mas vamos ver, vamos pensar aqui o que é esta hora alegre de Jesus. Por que ele tem esta hora alegre? Se chorou 3 vezes, agora uma vez no Novo Testamento, na Bíblia toda, aparece ele se alegrando. O homem de dores, aquele que tomou sobre ele toda a nossa culpa, aqui se alegra porque há uma obra completada. Isso tudo se manifesta no quê? Numa oração. Esta hora alegre de Jesus não é celebrada no bar, mas numa oração. A oração de Jesus Cristo aparece aqui, uma oração breve, mas preciosa e com conteúdo tremendo, e que fala ao seu coração e ao meu e vem nos abençoar. Bem, Jesus se alegra, tem esta hora alegre. Por quê? Porque uma tarefa está concluída e chega agora uma nova fase maravilhosa. Talvez você lendo, você não consegue entrar nesta alegria, nesta hora alegre de Jesus. Aí depende da perspectiva de valores, de existência. Jesus aqui está falando de razões que o levam a se alegrar, que envolvem dimensões que vão muito além de um dia, de um ano e até da nossa vida toda. Mas envolve a dimensão eterna da obra de Deus que chega na vida de alguns. Se você tem uma visão secularista, imediatista do aqui e agora, você não vai se alegrar com Jesus e entender essa vibração aqui. Você vai viver momento a momento e a vida para você se reduz a isto e não há nenhum problema a ser resolvido em termos da eternidade, tudo acaba, ou seja lá como for. Mas se você é consciente, você entrou numa reflexão profunda sobre os seus dias, você vai entender como há razão para esta hora alegre aqui na vida de Jesus e então em nossas vidas. Que hora alegre. O que é que Jesus diz aqui? Ele agradece a Deus
Isto leva a ter esta hora de alegria. Uma gratidão a Deus, porque Deus se revelou a nós. Isto mesmo, porque Deus se revelou a nós. É isso coisa grande ou pequena? Será que o meu trabalhar o dia todo, e talvez até eu conseguir, ali no meu ambiente profissional, dar um grande passo nesse dia, por maior que seja esse passo que eu consegui ali, profissional, material, quem sabe, será que é maior do que isto? Deus se revelar a nós? Imagine se Deus não se revelasse a nós. O que Jesus está dizendo aqui, a Bíblia ensina, é que nós só podemos conhecer a Deus porque Deus se revela a nós. Nós não poderíamos conhecer a Deus, chegar a Deus pelos nossos próprios conhecimentos. Deus toma essa iniciativa. E de uma forma agora, então, particular, e de uma forma culminadora em Jesus Cristo, quando Deus entra na história e de forma então encarnada, como Deus homem, ele se torna muito conhecível e acessível na mediação de Jesus Cristo, particularmente da cruz. Deus se torna conhecido. Do que nós podemos conhecer de Deus enquanto seres humanos, das nossas categorias limitadas e finitas, Deus se torna conhecido através de uma pessoa como nós, Jesus Cristo. Enfim, Deus se torna conhecível. Ele se revela. Eu e você podemos conhecer a Deus. Nós temos esse anseio, todo mundo tem. Há algo que falta, há algo transcendente que se busca, religiões existem. Mas como chegar a Ele? A não ser que Ele se revela. E Ele se revelou em Cristo. É isso que Jesus diz aqui na oração. Eu louvo e nessa hora de alegria, porque o Pai se tornou conhecido. Mas note que Deus se torna conhecido àqueles a quem Ele se revela. E aí existe a participação de Jesus Cristo e há uma alegria também no Espírito Santo. Enfim, é uma ação de Deus. Um dia, Deus se tornou conhecido na minha vida. Sim, Deus se torna conhecido em Cristo de uma forma, então, pública. Mas isso precisa chegar na individualidade. E chega na individualidade de alguns e não chega na individualidade de outros. Chegou um dia a minha vida e quero crer que chegou um dia na sua vida. É uma ação de Deus. Sim, eu criei. Houve um crer meu, da minha volição real. Não foi algo mecânico, fatalista, determinista. Não, eu criei. Mas porque houve a ação de Deus. E aí nós temos este acontecimento de Deus então revelado a mim. Mas como Deus se revela então? Esse Deus se torna conhecido como? Como que o ser humano pode conhecer? Aí estão as religiões, aí estão também os caminhos secularistas tentando dar paz ao ser humano. No fim estão buscando que Deus, como que Deus pode ser conhecido? Diz aqui, mediante Jesus Cristo. Esta oração de Jesus Cristo, uma expressão diante de Deus maravilhosa, é muito didática também, porque se mistura com ela esta afirmativa dele: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Então Jesus começa a falar da pessoa dele aqui, em distinção do Pai, já falou em distinção do Espírito Santo, porque ele se alegrou naquela hora no Espírito Santo. Porém, ao mesmo tempo que essa distinção de pessoas, há uma unidade. E esse mistério todo é que os teólogos vão chamar de trindade. É uma forma melhor de se expressar isto aqui. Então, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E aí ele vai dizer: ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E por isso, ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho. Então, Deus se torna conhecível, mas mediante Jesus Cristo. Isto é muito preciso, é muito focado e, vamos dizer, é único e limitado. Não há outro lugar, não há outra pessoa em quem podemos conhecer a Deus. E aí Jesus completa esse pensamento: a não ser
se o Filho, a não ser o Filho conhece o Pai, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. É mediante esta ação sobrenatural de Deus e é mediante Jesus Cristo. Então, aí está Pai e Filho, nesse trabalho conjunto, numa unidade muito grande, mas numa distinção, cumprindo tarefas diferentes, e tudo para que eu e você pudéssemos conhecer a Deus, e isto somente através de Jesus Cristo. Por isso que Jesus se alegrou, chegou essa possibilidade e esse momento. Mas é interessante que na oração, nesta hora que Jesus se alegra, ele se alegra porque isso tudo não foi dado aos cultos, aos importantes, mas ele diz aos pequeninos. E literalmente essa palavra quer dizer aos bebês. Quem são os bebês? E aí fica a questão, e pode haver um entendimento errado. Jesus traz a figura da criança pequenina, em outras vezes dos evangelhos, em que sentido? No sentido da dependência. Não é que o bebê é perfeito, não tem culpa. Nós percebemos na criança tenra ainda a manifestação muitas vezes do egocentrismo. Os pais sabem disso. Não é que o bebê é perfeito, mas essa situação, essa condição de dependência, nós somente encontramos com Deus quando nós entendemos com muita humildade nossa carência, nossa dependência. Muito bem, Jesus então se alegra. Por quê? Porque o encontrar-se com Deus, esse acessar a Deus, no qual ele se alegra naquela hora, mediante a pessoa dele, esse revelar-se de Deus, Deus tornar-se acessível, não é uma questão da capacidade humana. Não é algo que depende de quanto eu sei e quanto eu sou. Se fosse assim, ninguém iria conhecer a Deus. E se fosse assim, a maior parte de nós não teria a menor chance. Sábios, importantes, cultos, nós não temos nenhuma chance, mas não é por aí, diz Jesus. Aos pequeninos, aqueles que se veem, entendem sua condição de dependente. O culto, sábio, que está lá na sua condição ou autoentendimento de que é capaz, sabe, pode, explica, esse nunca vai poder conhecer a Deus em Jesus Cristo. Porque em Jesus Cristo, Deus é conhecido particularmente através da cruz. Um lugar de quebrantamento e humildade, quando o ser humano reconhece que não importa quanto ele tenha diante do mundo, moralmente ele é fracassado, culpado diante de Deus. E ele depende da graça, da misericórdia, do favor de Deus. E para isso é preciso descer dos tronos humanos e se tornar pequenino, como um bebê, dependente da mãe. Ou a mãe faz alguma coisa, o pai faz alguma coisa, ou ele perece. Essa entrega. Enfim, Deus então se torna conhecido em Jesus Cristo, independente da capacidade humana. É nisto que Jesus então tem a sua happy hour, a sua alegria. Esta solução movida por Deus, que é ansiado pelo espírito humano de todo ser humano, uma resposta sobre a eternidade, o sentido que extrapola aquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro, e traz uma paz ao coração eterna. É o ponto então finalmente atingido que nós ansiamos. E Jesus se alegra porque esta hora chegou a partir da vinda dele e da obra dele. E ao envio dos 72 para pregar isto e voltarem falando das vitórias sobre o mal, anunciar o reino de Deus, já é um sinal então de que tudo isto começou e Jesus Cristo então naquela hora se alegra no Espírito Santo e levanta essa oração. Que maravilha! Deus se revela a você. Se revela, inclusive, agindo para que você venha chegar à condição de poder crer
e responder e realmente conhecê-lo. Deus se revela a você vindo em Jesus Cristo e nele realizando uma obra perfeita que torna possível você conhecê-lo, e conhecê-lo no sentido de não saber informações sobre ele, mas no sentido de conhecer em relacionamento, em andar com ele hoje e para sempre. E isso não porque você faz por merecer, ou teria que fazer por merecer se tornar um importante, um sábio diante da análise humana, não. Mas independente de quem você é na capacidade humana, é para você esse conhecimento de Deus. É para todo ser humano. É possível para todo ser humano. Jesus se alegrou porque essa hora chegou. Que essa alegria possa então ser compartilhada por você também. Nas muitas alegrias da vida e talvez das muitas horas alegres que você vai ter pelas realizações humanas. Nunca se esqueça que essas horas alegres suas são por coisas temporais, pequenas, passageiras. Jesus aqui se alegra, nos convida a se alegrar com Ele nesta oração, porque algo eterno e único chega à sua vida. E que maravilha, podemos descansar e nos alegrarmos na verdade. Deus se revelou a nós em Cristo. Apesar da nossa incapacidade, Deus se volta para nós. Que maravilha. Firme-se nessa perspectiva. Quando você analisar a vida, as horas alegres da vida, essa perspectiva que extrapola os anos da sua vida, essa perspectiva eterna. E entenda e viva acima das alegrias passageiras, a alegria que nunca passará. Deus se revelou a você, apesar de quem você é em Jesus Cristo. Vamos à presença de Deus em oração. Vamos buscá-lo. Oremos juntos. Nós te louvamos, ó Deus, pelas verdades profundas, enormes, contidas em poucas frases que lemos da tua palavra. E como tudo isto toca as nossas vidas na dimensão eterna, na dimensão de um relacionamento nosso contigo, certo, garantido em Jesus Cristo. Esta palavra que vem nos dizer, não que talvez o Senhor vai nos revelar, ou que vai nos revelar aos poucos, quem sabe completar esse processo, mas que nos fala de que em Jesus Cristo o Senhor nos revelou em plenitude. Nós o conhecemos, nós andamos contigo, hoje e para sempre na obra de Cristo. Louvado seja o teu nome. E em verdade, há muito pelo que devemos nos alegrar na tua presença. Nós, com alegria também, como o Senhor Jesus Cristo fez, queremos nos alegrar em gratidão por essa grande obra que o Senhor faz em Cristo para os pequeninos. Grava essa verdade em nosso coração, Senhor, que ela nunca seja tirada de nós, através dos nossos dias mais difíceis, nossos dias agradáveis, através dos anos da nossa vida, que essa alegria possa sempre estar em nós, mesmo quando o mundo não puder nos dar nenhuma alegria, das muitas passageiras que às vezes Ele nos dá. Ó Deus, que esta alegria, como Jesus Cristo aqui teve, possa estar em nós. Firma a tua palavra em nós, sustenta-nos na tua palavra através dos embates e momentos da nossa história neste mundo. Obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado por nós, que temos experimentado cada dia, nas provisões diversas, das diversas áreas da nossa existência, carência. Aqui estamos nós diante de ti neste momento, porque o Senhor nos traz até aqui. Louvado seja o teu nome por todos os teus cuidados, provisões. Reconhecemos que chegarmos aqui é uma dádiva das tuas mãos. Te louvamos por isso. Meu Deus, eu me lembro agora diante de ti do meu irmão, minha irmã que atravessa uma hora mais difícil. O Senhor sabe qual é. Aí está um coração que o Senhor conhece, pesaroso,
preocupado, quem sabe abatido, quem sabe até deprimido, angustiado, talvez sofrendo a falta de algo essencial à vida. Cuida, Senhor, deste meu irmão, desta minha irmã. Põe a tua mão de graça sobre cada um deles. Levanta, Senhor, enche esse coração da esperança em Ti, do descanso em Ti. E envia, Senhor, aquilo que é necessário. E enquanto aguardam, sustenta-os na Tua graça, que eles possam saber que o Senhor irá levá-los mais adiante. Fica com eles, seja qual for a condição de cada um. E assim seja, Senhor, nossas vidas, cada dia na Tua presença, sempre vivendo uma história contigo, hoje para todos sempre, em Cristo Jesus, oramos. Amém e amém. Continue firme com o Senhor, vigie a sua vida com Deus nesses momentos em particular, quando não podemos estar juntos como igreja, presencialmente. Cuide da sua vida, busque a palavra, busque a oração, cada dia. Cuide da sua casa e da sua família, veja que a sua casa e a sua família esteja perto da palavra, perto do Senhor. Não descuide, o inimigo está à volta e penetra e faz um desastre. Vigie, esteja vigilante em oração. Continue fiel aos caminhos do Senhor, continue fiel na sua participação com a igreja, na sua gratidão da oferta do dízimo. Continue firme, vamos ter um mês de vitória financeira da igreja, sustentando a obra do Senhor. E agora, que o Senhor lhe dê um resto de semana ricamente abençoado. Fica com o Senhor.